vocês já devem ter ouvido que nós estamos aí num período em que muitas pessoas precisam acertar as contas com o leão, né? O que muita gente não sabe é que parte do valor que a gente declara pode ser doado para beneficiar crianças e adolescentes. Pois é, a gente vai entender melhor agora como... Agora, com a integrante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e também especialista em renúncia fiscal para esse tipo de fundo, que é a Cláudia Dreyer, e também a Daniele Oliveira, contadora do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente de Joinville. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, então. Então, como a gente estava falando, pode ser doado, então, uma taxa aí da declaração de imposto de renda para crianças e adolescentes. Cláudia, explica pra gente como isso funciona. Na verdade, existe uma questão que frequentemente a gente recebe ligações de pessoas que dizem o seguinte: nossa, eu quero ajudar, eu quero colaborar, quero fazer uma doação, mas a grande maioria das pessoas não sabe como, né? Exatamente. Então, porque muitas vezes a gente faz doações de forma pontual, né? Cestas básicas, roupas e tudo mais. Só que o governo criou um mecanismo, um sistema que é incentivo fiscal. E eu chamo o FIA um incentivo fiscal em prol do social, né? Por quê? O FIA é o Fundo da Infância e do Adolescente. Ele tem sustentação legal no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele é um mecanismo que busca propiciar todas essas mazelas que a gente encontra hoje em dia na nossa sociedade, que estão direcionadas às crianças e adolescentes, ok? Então, a partir do momento em que foi criado o fundo, né, existe um mecanismo legal que as pessoas físicas, que no caso é nesse momento, até dia 28 de abril, podem direcionar o imposto devido para projetos que foram aprovados no Fundo da Criança e do Adolescente. Ok? Agora, Cláudia, é todo o valor do imposto de renda? É 3% do 3%, valor. Isso. É uma existe assim, ó, são duas formas. Então, pode ser pessoa jurídica, empresas, que é um outro sistema, né? O valor da doação seria 1%, mas enquanto pessoa física seria 3%. Ok? E a maneira de falar isso, quem vai contar pra gente é a Daniele. A Daniele, na verdade, é a contadora que cuida do fundo, onde então o valor direcionado fica num fundo universal e depois dos projetos aprovados, através de edital e critérios e tudo mais, eles vão para esse fundo para serem direcionados aos projetos aprovados. Entendi. E eles podem escolher o destino dessa doação? A princípio, não, sabe? Existem duas formas que o edital... daqui a alguns meses, não digo meses, mas em breve ele será divulgado com esses critérios. Se pode ser direcionado para um projeto ou para o Fundo Universal. Isso depende da escolha da entidade de terceiro setor que vai se inscrever. Mas independente de escolher, ele sabe que aquele dinheiro está indo para esse fundo, lá e vai para o projeto. E uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui também é a questão da profissionalização desse processo, desse mecanismo de incentivo fiscal. Porque muitas vezes a gente doa dinheiro, ou doa roupa, ou doa alimento, mas não sabe o impacto que isso vai causar na sociedade. E esses projetos, eles têm critérios, eles são fiscalizados, as instituições têm que prestar contas para o Conselho da Criança, né? Então, é uma forma profissional de você trazer essa sustentabilidade para a nossa cidade. E uma das outras questões importantes é assim, se você não faz essa destinação para o projeto da sua cidade, esse dinheiro automaticamente ele vai para Brasília. Não fica aqui. Entendi. Então é uma pessoas não fazem simplesmente por não saberem, Por não saber, exatamente. E é simples isso, a Daniele vai explicar agora direitinho. Daniele, então, contadora, explica pra gente como é que a pessoa de casa lá que quer então fazer essa doação, como é que faz? Então assim, boa tarde, né? Boa tarde. E não é difícil, é bem simples, né? Geralmente quando as pessoas não têm conhecimento, às vezes, para fazer a declaração do imposto, eles contratam um contador para fazer isso, né? Então, assim, a pessoa que vai fazer, ela vai entrar lá na ficha resumo da declaração, depois de preencher a declaração completa, tem que ser o modelo completo, né? Não pode ser o modelo simplificado para isso. Tem que ser o modelo completo. Depois de finalizar todo o preenchimento, ela vai na ficha resumo da declaração. Lá no resumo vai ter doações diretamente para o ECA, no caso que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso, ela vai selecionar e vai aparecer lá as opções, federal, estadual e municipal.
com a opção de doar para o fundo de Joinville, vai Daí selecionar vai o municipal, Isso, por favor, que é o objetivo. Nova cidade. O dinheiro fica aqui, né? Ficar aqui, não ir para Brasília. Não é para lugar nenhum. E aí, então, lá vai solicitar lá qual é o estado e qual é a cidade, Joinville, né? E o valor, a cidade. Isso, vai informar a cidade. E o valor, o programa ele já calcula esses 3%, que é o limite da doação, né? Então quando a pessoa está doando, ela já sabe até a quantidade que está saindo do... Olha que bacana. Assim, daí ele vai aparecer ali o valor, que é o limite, e você pode colocar até esse valor, né? Bacana. Então dá para a pessoa fazer isso ela mesma ou um contador ajudar também, no caso de ter alguma dúvida. Legal. E aí depois de preencher, né? Preenchi tudo, aí eu vou emitir o DARF para poder pagar esse valor. Tem que pagar aquele valor. Ah, tá, você paga separado esse valor. Ali eu só vou informar, vou selecionar, né, para montar minha declaração. E aí quando eu confirmo, né, essa minha opção, que eu vou querer doar aquele valor que está informado, aí a gente vai lá na opção de imprimir o DARF, e aí já vai gerar o DARF automático. Gera o boletim, vai lá, paga e está feita a doação. Isso mesmo. O DARF já sai com o CPF da pessoa, né? Sai em nome do fundo, que eu estou doando para o fundo municipal, né, de Joinville. Sai tudo ali. Sai ali. Ótimo. E aí esse dinheiro, depois a Receita Federal vai repassar para o município. Inclusive as pessoas às vezes pensam que o valor, ele tem que ser um valor grande. Hoje, inclusive, a gente fez uma avaliação lá, né, do valor que entrou. Tem gente que R$20. O ano passado que foi doado, são valores R$10, R$10. Assim como tem gente que doa muito mais do que isso. Isso depende muito dessa questão da declaração da pessoa, do imposto de renda, que é o 3% ali que corresponde. Mas meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos doar então, pessoal. A gente já sabe o caminho agora, né? Para Joinville. Para Joinville.